A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 6, versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Jesus, ele foi rejeitado pelos seus em Nazaré. Muitas vezes nós pensamos que os de perto vão nos abraçar, vão nos apoiar, vão nos acolher, mas muitas vezes isso não vai acontecer e nós precisamos estarmos preparados para isso. Você precisa estar preparada, você precisa estar preparado para a rejeição. Muitas vezes a rejeição ela é necessária para crescimento, muitas vezes a rejeição é necessária para que Deus faça algo maior na nossa história. Muitas vezes você está se prendendo a algo pequeno e Deus tem algo maior na tua vida e Ele permite a rejeição para que você solte aquilo que não é para você. Tem lugares que não é para você estar, tem amizades que não é para você, tem alianças que Deus ele não quer na sua vida, por isso ele está dizendo: eu permito as rejeições. Declare comigo: meu Deus permite as rejeições para tirar da minha vida o que não está no propósito dele. O meu Deus permite as rejeições para tirar da minha vida o que não está no propósito dele. Tudo aquilo que não estiver no propósito de Deus na sua vida vai sair. Pode ser quem for, pode ser o lugar que for, meu irmão e minha irmã. Se não fizer parte do projeto de Deus na sua vida, Deus vai permitir situações serem criadas para que você saia desses lugares. Jesus tinha uma missão e ele não poderia ficar somente ali em Nazaré. Jesus tinha algo maior para fazer. Deus está dizendo: eu tenho algo maior na tua vida. Por que te inquietas, te preocupas, te angustias tanto com as rejeições que tu tem passado, que tu tem enfrentado? Se elas são necessárias para o seu crescimento, se elas são necessárias para a tua maturidade, você não tem passado rejeições para você morrer, para você sucumbir, para você ficar envergonhado. Tá pensando que Jesus ficou envergonhado aqui? Tá pensando que Jesus sucumbiu depois da rejeição dele em Nazaré? Não, muito pelo contrário. Ele seguiu, irmãos. Ele sabia que o propósito de Deus era maior do que as rejeições. Você precisa entender que os propósitos de Deus são maiores do que as rejeições. Ah, irmãs, são os de perto que estão me rejeitando. São os do próprio sangue, os da própria igreja, da própria rua, os amigos de infância. E Deus está dizendo: é necessário eles te rejeitarem para que você saia de alguns lugares, para que alguns ciclos se encerrem na sua vida. Deus está encerrando ciclos de pessoas em Nazaré. Eu vou repetir porque isso é mistério. Deus está encerrando ciclos de pessoas em Nazaré. Aonde não é para você estar, Deus está te tirando. Deus está fechando a porta. Não murmure das portas que Deus vai fechar a partir de agora. Não murmure das alianças que Deus vai quebrar agora. Ele está dizendo: eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o que é melhor para a tua vida. Só vai ficar na tua história o que fizer parte do meu projeto. Declare comigo: eu creio que só vai ficar na minha história o que fizer parte do projeto de Deus. Eu creio que só vai ficar na minha história o que fizer parte do projeto de Deus. As pessoas não davam credibilidade ao ministério de Jesus. As pessoas não criam que ele era o Messias. Aí eu te pergunto:
Qual era a valia de Jesus continuar naquele lugar? Jesus continuaria ali, irmãos, para quê? Para ser pisado? Para ser humilhado? Para ser maltratado? Para ser rejeitado a ponto do ministério dele vir a sucumbir? Não. Jesus, irmãos, ele sabia o que Deus tinha por intermédio dele. Você tem que saber o que Deus tem por intermédio de você. Você tem que saber que o propósito de Deus é maior do que as rejeições, do que as perseguições, do que as invejas que o inimigo lança no coração de pessoas contra a sua vida. As pessoas que desacreditam, as pessoas que não apoiam, elas não podem, irmãos, fazer você desistir, você parar, você retroceder do propósito de Deus, mas você tem que se manter firme. Deus falou comigo, Deus disse que vai fazer, não importa se eu não tenho apoio, não importa se as pessoas não acreditam, o que importa é o que Deus falou comigo. Declare comigo, o que importa é o que Deus falou comigo. O que importa é o que Deus falou comigo. Se nós ficarmos esperando, irmãos, o apoio das pessoas, nós não vamos viver os propósitos que Deus tem designado para nós. Se Jesus ficasse esperando o apoio dos nazarenos, para que ele pudesse ali iniciar o ministério dele com excelência, fazer o que Deus tinha designado para ele, ele nunca faria. Tem gente que nunca vai te apoiar. Eu sei que é doloroso, mas é uma verdade. Tem pessoas que elas podem até querer te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Quando elas começarem a ver que Deus está te abençoando, quando elas começarem a ver que Deus está te destacando, quando elas começarem a ver que Deus te escolheu para um propósito maior, elas vão começar a se levantar contra você. As pessoas, elas não acreditavam, e muitas vezes os de perto não vão acreditar como os de Nazaré não acreditaram no ministério de Jesus. Às vezes os parentes vão dizer que você quer ser melhor do que os outros. Às vezes os irmãos da igreja vão dizer que você quer ser o destaque, que você quer holofotes. Às vezes os da empresa vão dizer que você quer ser melhor do que todo mundo, que você trabalha mais do que todo mundo para se aparecer. Irmãos, as pessoas de perto dificilmente apoiarão aquilo que Deus designou para a nossa história. E nós precisamos ter essa maturidade. O que tem de pessoas, irmãos, que estão desistindo de sonhos. O que tem de pessoas que estão desistindo de projetos. O que tem de pessoas que estão deixando de viver o que Deus designou para elas por causa da rejeição. Um número é muito grande. De pessoas que estagnaram porque não foram apoiadas, abraçadas, mas foram rejeitadas. E não se assuste, quem vai nos rejeitar muitas vezes são os de perto, não são os de longe. O inimigo, ele vai usar pessoas de perto para tentar te inflamar, para tentar fazer você desistir, para tentar fazer você parar, mas você tem que focar naquele que te fez a promessa. Os de Nazaré começaram a descredibilizar o ministério, o chamado de Jesus. E Jesus, ele sabia o descrédito que estava acontecendo ali. Deus, às vezes, irmãos, faz a gente ficar sabendo do descrédito. Deus, às vezes, faz a gente contemplar o descrédito. Às vezes, o descrédito vai ser público e você diz, Deus, eu não entendo por que rejeições públicas. Por que é que pessoas que eram para me apoiar estão se levantando contra mim? Por que é que pessoas que eram para me abraçar estão tentando me matar espiritualmente, estão tentando destruir teus sonhos, estão tentando destruir os teus projetos na minha vida? Deus está dizendo para você, isso aconteceu com Jesus em Nazaré. Irmãos, os de Nazaré viram Jesus crescer. Tem gente que sabe da sua luta, tem gente que sabe da sua índole, tem gente que sabe da sua responsabilidade, sabe da sua correria, sabe que você é uma pessoa de Deus, mas não aceita o que Deus tem contigo, não acredita, rabaiacandaracandaраia, e elas não são obrigadas a acreditar, quem tem que acreditar é você. Que o Senhor nos liberte de toda dependência emocional. Que o Senhor nos liberte de toda a sede de crédito humano. Nós não precisamos de crédito dos homens. Nós não precisamos que as pessoas acreditem no que Deus tem conosco. Nós é que temos que acreditar. Declare comigo, sou eu que tenho que acreditar no que Deus tem comigo. Sou eu que tenho que acreditar no que Deus tem comigo. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo agora que emocionalmente você é uma pessoa tão dependente que se você ouvisse de algumas pessoas alguns descréditos como Jesus ouviu, você não suportaria. E Deus está dizendo, eu quero te fazer forte porque no meio do caminho você vai encontrar descrédito. Eu quero te dar estrutura porque você vai achar rejeição.
Mas você tem que focar no meu propósito na sua vida. Você tem que focar naquilo que o Senhor tem contigo. As pessoas podem até não acreditar no propósito de Deus na sua vida, mas você tem que acreditar. Você tem que ter a certeza. Você tem que ter a convicção do que Deus tem com você. E para acalmar o teu coração, olha o que Jesus diz no versículo 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus aqui deixa bem claro: não há profeta sem honra, irmãos, senão na sua terra. Porque aqui na nossa terra nós queremos ser, muitas vezes, apoiados, abraçados e honrados. O próprio Jesus disse que não há profeta sem honra, senão na sua terra. Entre os conhecidos, entre aqueles que sabem da sua história, entre os parentes, entre o próprio sangue vai ter descrédito. Quem está dizendo isso não é irmã Débora, não, é Jesus Cristo. Porque ele passou por isso. Ele conseguiu vencer porque ele focou no propósito de Deus na vida dele. Foque no propósito de Deus na sua vida. Pare de ficar olhando para o que falam, para o que pensam, para o que acham de você. Você tem que focar naquilo que Deus designou para a sua vida. Deus sabe quem você é. Eu vim aqui lhe dizer isso. Deus sabe quem você é. E você tem que saber quem Deus é na sua vida. Acabou quando você sabe disso. Ninguém mais consegue entrar em você para lhe machucar. Ninguém consegue mais com a rejeição te parar. Porque você tem maturidade, você tem equilíbrio emocional. Você tem a certeza: Deus falou comigo, não importa quem não acredita. Deus é na minha vida, não importa quem desacredita. Não importa quem rejeita. Não importa quem não aceita. Pode ser os da cidade, pode ser os parentes, pode ser os da sua própria casa. Pode ser os de dentro, os mais próximos. Eles não acreditam, mas eu sei o que Deus falou comigo. Eles não acreditam, mas eu sei que Deus se encarrega de mostrar. Irmãos, tem coisas que não dá pra gente mostrar. Tem coisas que não dá pra gente responder. Tem coisas que não dá pra gente incutir na mente de algumas pessoas. Jesus não poderia tentar incutir na mente dos nazarenos que ele era o Messias. Tem coisas que só Deus e o tempo para mostrar a nosso respeito. E Deus, ele mostra, deixa na mão de Deus. Que ele mesmo mostra se você é uma escolhida, se você é um escolhido. Ele mesmo mostra se ele é na tua vida, se não é. Ele mesmo mostra quem é capa, rabacandará e quem é verdade. Ele mesmo mostra quem é joio e quem é trigo. Ele mostra. E o Senhor está dizendo: deixa que eu mostro, deixa que eu te honro. Quando nós somos rejeitados, quem sai perdendo não somos nós. Tem muita gente que pensa que perde quando é rejeitado. Tem muita gente que pensa: fulano se afastou de mim. Oh, meu Deus, eu perdi aquela amizade. Você não perdeu não, minha filha, você se livrou. Você não perdeu não, meu filho, você se livrou de alguém que não acreditava no propósito de Deus na sua vida. Irmãos, tudo aquilo que está fora da direção de Deus não é para estar na nossa história. Tudo aquilo que não é de Deus não é para estar na nossa vida. Se pessoas te rejeitaram, se levantaram contra ti, é porque elas estão fora do propósito de Deus. Porque o que é de Deus discerne o que é de Deus. Os nazarenos não discerniam, não viam, não contemplavam, não aceitavam Jesus como Messias. Por quê? Porque eles estavam fora da posição, porque eles estavam incrédulos. Tem pessoas que estão fora da posição, mesmo que você fale, que Deus confirme, testifique, elas não vão aceitar o que Deus tem com você. E é por isso que você não pode parar por causa da rejeição. E é por isso que você tem que fixar os teus olhos no Senhor, olhar para aquele que te chamou. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, colocando as mãos nos enfermos, impondo-lhes as mãos. Você observa que a incredulidade era tão grande que Jesus não conseguiu se manifestar muito ali. Jesus não conseguiu manifestar o seu poder de maneira mais forte, porque o povo era incrédulo.
Deus vai tirar você do meio de pessoas incrédulas. Deus vai tirar você do meio de pessoas que rejeitam o que Ele tem na sua vida, que desacreditam do propósito dele na sua história. Não reclame, não questione, mas agradeça, porque Deus, Ele conhece o coração de cada um. Filho de Deus, irmãos, não pôde fazer ali nenhum milagre senão curar os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. O Filho de Deus foi limitado ali naquele momento pela incredulidade daquelas pessoas que não quiseram receber a Ele. Você observa que tem lugares que limitam o poder de Deus na sua vida? Tem pessoas que acabam limitando o que Deus tem na sua história. Cuidado. Não fique em lugares onde Deus não te quer. Se a porta está se fechando, se você tem observado que Deus quer tirar você de alguns lugares, ore. Ore, mas não fique em lugares onde Deus não está contigo. Jesus não ficou insistindo ali para que os nazarenos o aceitassem. Tem coisas, irmãos, que não dá pra gente insistir. Tem coisas que a gente tem que sacudir a poeira do pé e ir embora. Deus viu que você fez sua parte. Deus viu aqui que Jesus tinha feito a parte dele, mas o povo não quis aceitar ele. Vai ter pessoas que não vão te aceitar e elas têm livre-arbítrio, mas quem sai perdendo são elas. Quem sai perdendo não é você. Declare comigo, quem sai perdendo é quem rejeita Deus na minha vida. Quem sai perdendo é quem rejeita Deus na minha vida. Você não sai perdendo não, minha irmã e meu irmão. Quem sai perdendo é quem está rejeitando o que Deus ele tem com você. Versículo 6. Admirou-se da incredulidade deles. O próprio Jesus ficou admirado, irmãos, do tanto que eles eram incrédulos. Assim como os nazarenos, eles eram incrédulos. Tem pessoas no seu caminho incrédulas. Mas Deus, ele diz para você, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder. Você vai focar no seu alvo, que é Jesus, e é Ele quem vai te dar vitória. É Ele quem vai abrir portas na sua vida. É Ele quem vai glorificar o nome dele na sua história. E é Ele quem vai cumprir as promessas que Ele te fez. Contudo, Jesus percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus não parou o ministério dele por causa da rejeição. Jesus não parou o chamado dele por causa da rejeição. Por intermédio dessa palavra, Deus ele diz para você, não pare. Não pare por causa das rejeições. Deus está contigo. Tem pessoas que estão te rejeitando, estão se levantando contra você. Hoje Deus diz para você, não pare. Pois eu, o Senhor, mostrarei que sou na sua vida de maneira nítida. Eu, o Senhor, mostrarei que eu estou contigo. Quem tem que acreditar no que Deus tem com você é você. Jesus não parou por causa da rejeição dos nazarenos. Não pare, porque tem gente que está te rejeitando. Continue lembrando que o seu alvo é Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é o Deus que fala, que confirma, que testifica, e o Senhor está testificando, Pai, ao coração do teu filho, ao coração da tua filha, esta palavra, e o Senhor está dizendo, eu não te rejeitei, meu filho. Eu não te rejeitei, minha filha. Lugares, pessoas podem até fechar as portas para ti. Ei, rabaia, candaraia, mas eu, o Senhor, estou contigo. Oh, Deus, que os teus filhos não parem por causa da rejeição, mas que eles cumpram o teu chamado, cumpram os teus propósitos, acreditando no que o Senhor tem com eles, mesmo que muitos não acreditem. O Senhor está dizendo, acredite você, creia você, porque o meu propósito é contigo. Jesus não parou a missão dele por causa da rejeição. Que os teus filhos foquem em ti, Pai, e não parem os chamados, os propósitos, os desígnios do Senhor na história deles por causa das rejeições. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus. Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também
Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus é fiel. E hoje Ele está respondendo a pessoas aqui que estavam sendo rejeitadas. Há pessoas aqui que estavam pensando em parar, pensando em desistir dos propósitos de Deus, porque você não está vendo apoio. Deus está dizendo, eu estou contigo, isso basta. Não pare por causa da rejeição dos que estão perto, continue. Saiba quem foi que te chamou, pois aquele que te chamou, Ele é fiel, para trazer a conclusão aos propósitos dEle na sua vida. Quem não pode te deixar, quem não pode te rejeitar, quem não pode te desamparar, é o nosso Deus. Foque nele, porque é Ele que cuida de você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.